Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos iniciar mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Então, galerinha, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre ampliando corpos no espaço. O que significa isso? Qual seria o contexto, desse tema? O contexto é exatamente uma grande produção artística, manifestação artística, liderado por grandes nomes da história da arte, que é J.R., assim como ele é o nome que ele utiliza, e Agnes Varda. Então, a partir desse contexto, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho desses dois artistas, tá? Como eu tinha dito, J.R. é o nome que ele assina, é o pseudônimo do seu, ele usa J.R., mas o nome dele é Jean René. Então, ele é conhecido como um artista de rua, ele é um fotógrafo, e a partir dessa arte de rua, como chamamos, que ele vem abordar, nas comunidades carentes, em periferias, ele traz estampado, nas paredes o rosto de homens, de mulheres, aqui no Brasil mesmo. Ele tem alguns trabalhos desenvolvidos que, principalmente no Morro da Providência, ele desenvolveu lá um trabalho muito interessante com mulheres. Esse projeto social que ele desenvolveu lá no Morro da Providência, ele mostrava, o rosto dessas mulheres, e através desse trabalho ele trouxe uma valorização, um sentimento de pertencimento dessas mulheres que moravam lá no morro. Só que o trabalho com Agnes Varda foi um trabalho que eles uniram, a fotografia, essa arte de rua, e aí eles desenvolveram um documentário, que conta um pouco da história, dessa belga, que é a Agnes Varda. Então, quem foi essa mulher? Ela é considerada, na verdade, uma das mulheres mais importantes, principalmente no movimento vanguardista. Ela é uma cineasta e durante muitos anos ela desenvolveu vários tipos de trabalho, documentários, curtas, enfim, vários trabalhos ela desenvolveu. E ela traz, alguns elementos surrealistas, ela traz muito documentos biográficos, enfim. O trabalho dela é muito importante para essas questões, principalmente feministas, Ela traz muito a figura de mulheres, juntamente com o próprio J.R., que eles trabalharam em conjunto. Então, é a partir desse contexto que a Agnes Varda ela acabou utilizando, situações do dia a dia em que o J.R. fotografava, e eles acabaram desenvolvendo esse documentário, tá? Então, essa produção cinematográfica que eles desenvolveram vem trazer, toda uma história no interior da França, um pequeno vilarejo, Então, a partir desse trabalho, eles acabam contando um pouco da tradição, das vivências dessas pessoas que moram, na região, e
O nome desse documentário é Visages Village, certo? Então, o trabalho dela mescla, né, essas questões, desde a questão de uma pessoa que não tem tanta condição financeira, né? O JR, ele gosta de fato de trazer mulheres, né, para a sua arte, ele gosta de dar visibilidade a essas mulheres. Então, ele é um artista extremamente visual, né? E a partir da sua arte, ele faz, né, intervenções. Então, ele, essas pessoas que não eram conhecidos, né, na sociedade, que não são, que de fato são ignoradas, através desses registros, ele acaba estampando, né, o rosto dessas pessoas, né, em muros, em casas, que foi isso que ele fez lá no Morro da Providência. Então, a partir do momento que ele fotógrafa, ele tem uma espécie de um caminhão, né? Que aí esse caminhão tem um aparelho, uma máquina, né? Que se assemelha de fato a uma máquina fotográfica, e a partir dali as pessoas entram dentro desse caminhão e ali são fotografados. Então, ali ele já imprime essa fotografia e essas pessoas são estampadas nesses muros. Então, esse vilarejo por onde eles visitaram lá na França, ele consegue contar, né, foi a partir desse documentário que eles realizaram essas intervenções, né, na região, e ele consegue, né, em fachadas de casa, em edifícios, em muros, ele consegue ali estampar o rosto dessas pessoas e, além disso, contar a história, né, dessas pessoas. Então, a Varda e o JR, eles desenvolvem uma arte que vem trazer, tá, toda uma importância, né, para a arte, no sentido de que eles são artistas que muitas vezes são mal vistos pelo fato deles procurarem a periferia, deles procurarem, né, essas regiões carentes. Eles pegam pessoas que não têm tanta visibilidade e acabam, né, trazendo para a sua arte. Então, quando a gente percebe que ali eles não trazem apenas o retrato dessas pessoas, mas ele traz as histórias, né? Os momentos das vidas dessas pessoas, desses habitantes que moram na região. E tudo isso vai ser trabalhado, né, no documentário desenvolvido por eles. E aí eu sugiro uma dica que eu trago para vocês, essa referência do documentário, né, Visages Villages, e ele é curto, 89 minutos, né, foi desenvolvido em 2017, então é uma dica interessante para quem queira se aprofundar nesse tema. E com relação a essa imagem, a gente pode perceber aí uma grande diferença entre o tamanho, né, da mulher que está em pé, que é a Agnes Varda, e a imagem no fundo, né, do seu rosto. Então aqui você percebe aí a diferença, né, da mulher em pé em frente à casa. Então veja que aí tem todo um tamanho. Então esse retrato ele está ampliado na fachada. E aí você percebe aí como uma imagem como essa traz todo um impacto, né, para essa intervenção. Então, quem vai transitando, passando,
né, próximo, chama a atenção das pessoas que moram ou precisam passar né, por esse lugar. Então, pessoal, é isso. O trabalho de JR é um trabalho extremamente importante para a arte, assim como o trabalho de Varda. Então, veja que aí eles se utilizaram de várias linguagens para poder desenvolver a sua arte, a sua manifestação artística. Então, desde a fotografia, a produção de um documentário, então, eles utilizaram muita criatividade, tá? Para poder, e não só a criatividade, mas a própria questão tecnológica, né, dessa máquina fotográfica, que eles utilizam uma máquina fotográfica que se assemelha a um caminhão, onde eles entram, tá? E aí eles conseguem trazer aí essa visibilidade, né, dessas mulheres, desses homens que não são conhecidos na sociedade, que não são vistos, são pessoas que são invisíveis, né, para o mundo, e eles trazem, assim como ele desenvolveu o trabalho no Morro da Providência. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima, se Deus quiser.